Bom dia. Vamos esperar o povo entrar. Nossa, eu estava com saudade. Quanto tempo. Deixa eu enviar aqui a live para algumas pessoas. Cadê você, Carla? Cadê você, Cláudia? Cadê você, Dani? Vamos despertar essas mulheres. Ai, tem muita gente, peraí. A gente precisa enviar porque a live, como eu também fiquei muito tempo, e pela quantidade de seguidores, o algoritmo não envia a live. Então a gente precisa ficar enviando para as pessoas, porque só quando você tem muito engajamento que eles enviam. E como eu fiquei muito parada, a Cláudia entrou. Bom dia, feliz. Você está aí, Cláudia. Estava falando de você agora. Deixa eu colocar aqui para... Como que eu vou compartilhar? Deixa eu ver aqui. Ai. Tá bom. Depois vai ficar salva. Quem não entrar vai ouvir depois, né? Meu intuito aqui é falar do que eu tenho vivido, do que Deus tem feito na minha vida, do que eu tenho aprendido. E por mais que eu fuja bastante, por mais que eu ainda estou em construção, ainda estou sendo trabalhada, tratada, eu preciso colocar para fora o que Deus já tem feito na minha vida. Há uma necessidade na minha alma, um clamor na minha alma para que eu fale o que Deus já tem feito na minha vida, e eu não posso me calar. Eu não posso me calar. É grandioso demais o que Deus tem feito. Ele é poderoso demais. E tudo que Ele faz em mim e em você é para que outras pessoas sejam alcançadas também. A salvação é de graça, mas o reino é pelo esforço. E no esforço você precisa vencer a sua carne, você precisa vencer os seus bloqueios, você precisa vencer. E sozinho você não consegue, mas em Cristo nós conseguimos. Em Jesus, Ele é a nossa força. Sozinho nós não vamos alcançar, porque como eu vou falar hoje sobre autoimagem, a nossa autoimagem, ela foi construída a partir de pessoas que exerceram autoridade sobre a nossa vida desde a infância. Eu, por muito tempo, vivi uma vida achando que eu não era merecedora, eu não era capaz, eu não era pertencente. Era muito tímida. E como que eu colocava a timidez para fora? De forma de orgulho. Quando a gente tem os bloqueios na infância, sabe? Quando a gente passou uma infância muito... Como que eu vou falar assim? Por mais que os meus pais me deram amor do jeito deles, eles tiveram amor para me dar, mas do jeito deles, porque foram o que eles também receberam. Mas eu tive uma infância assim muito largada, muito solta, por eles não ter muita instrução. Eu sou a sexta filha de 9 irmãos. E ali, minha mãe, com muito sofrimento, ela foi lá deixando os filhos, não tinha o que passar muitas instruções, porque ela também não recebeu. E aí a gente vai passando a vida, acredito que é o Juanzinho que entrou aí. Bom dia, Juan. E aí a gente vai passando a vida sem instrução, e a gente vai se adequando, vai recebendo coisas que impediram de a gente enxergar. Deus te abençoe, lindo.
de a gente enxergar quem nós somos de verdade. Tudo que foi construído na nossa autoimagem foi através do que foram falado para a gente, porque nós temos a nossa mente e nosso subconsciente, a nossa mente inconsciente. Bom dia, cunhada! Feliz por vocês estarem aí, hein? Que legal! Então, tudo que foi construído na nossa vida, na infância, traz para a nossa vida adulta consequências que a gente nem imagina. A nossa autoimagem é da forma que você se vê. Como você se vê? Como você tem se visto? Você consegue se olhar no espelho e se ver como uma pessoa amada? Como uma pessoa que enxerga um lado positivo do seu caráter? Ou você só olha para você com um lado negativo? Porque no mundo nós não tem como a gente falar das coisas do reino, não tem como a gente, assim, eu não vou espiritualizar tudo, mas a gente não pode negar que aqui na Terra, aqui no mundo, nós temos o bem e o mal. Isso é fato. A Bíblia, que é a sabedoria de milênios, é um livro que é sabedoria de milênios. Bom dia, Tereza. A palavra do Senhor, ela vem nos relatando as verdades de milênios. E essas verdades, ela é incontestável. De geração em geração, tentaram apagar, tentaram tirar essa palavra, essa mensagem, mas a mensagem, ela permanece fiel e verdadeira. E nós não podemos negar que nós convivemos com o bem e com o mal. E desde os nossos antepassados, de geração em geração, o inimigo ele vem atuando para que nós não descobríssemos a nossa verdadeira identidade. Então ele vem trabalhando com os nossos antepassados, desde lá do povo do Egito. O povo era escravo. Moisés veio, Deus enviou Moisés para libertar o povo era escravo, mas a mentalidade do povo, por mais que Moisés veio para libertar o povo se tornou livre, mas a mentalidade do povo ainda estava escravo. Porque tudo que eles tinham aprendido estava dentro deles, no inconsciente deles. E eles não enxergavam a vida com leveza. Tudo que eles queriam era voltar atrás. Eles queriam voltar para comer cebola. Eles reclamavam o tempo todo. Deus estava enviando maná, Deus estava enviando... As sandálias deles não se envelheciam, as roupas deles não se envelheciam. Durante a noite, Deus colocava uma coluna de fogo para cobrir o frio. E durante o dia, Deus colocava uma nuvem para cobrir o sol. O tempo todo Deus cuidando daquele povo. Deus enviou maná para aquele povo. E o povo murmurava e reclamava o tempo todo. Mas por quê? Porque a mentalidade do povo ainda era escravo. E nós ainda estamos convivendo com a mentalidade escrava de geração em geração. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos libertar de todo jugo, de toda servidão. E nós estamos descobrindo isso. Aqui na Terra, sabe, através da palavra de Deus, ela está sendo revelada a mim e a você, para que eu e você sejamos livres de verdade. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar verdadeiramente, vós sereis livre. E essa liberdade, ela tem chegado para mim, ela tem chegado para você. E eu estou experimentando de um tempo novo de liberdade, a qual eu nunca experimentei antes. Vivi no Evangelho desde a infância, fui criada no Evangelho, me afastei na adolescência. Quando eu casei, eu voltei para Jesus. Mas ali eu ainda vivi uma vida muito pesada, um jugo muito pesado. Porque tudo que eu havia recebido na infância, eu trazia comigo para a vida adulta e eu não sabia, eu não entendia o porquê tanto peso, mesmo eu estando Jesus na minha vida. Por que tanta dor, por que tanto sofrimento, porque tudo para mim era difícil, por que eu reclamava tanto? Eu não entendia.
E Jesus, ele veio desfazendo as obras do diabo. Ele me desconstruiu e ele está me reconstruindo a cada dia. De 2021, de 2018, Deus começou a trabalhar na minha vida. Mas de 2021 para cá é que que as escamas dos meus olhos têm caído e que eu tenho enxergado, que eu tenho vivido de verdade. A minha identidade, ela tem sido clarificada em meu propósito. Então, a nossa autoimagem tem a ver com o que foi construído na nossa infância. Se você teve uma infância que professores, pais, pastores, seus líderes, as pessoas que exerceram autoridade sobre você, te criticaram muito, sabe? Se foi pesado demais, porque eles passaram por isso e vai passando de geração em geração, foram duro demais com você, a tendência é ficar no teu inconsciente tudo que foi plantado. Se foi muita crítica, você vai criticar muito, sabe? Isso vai estar lá no teu inconsciente e você vai impedir de você ser uma pessoa criativa, vai impedir de você enxergar um mundo de oportunidade, de leveza e de paz. Por quê? Foi construído isso no nosso caráter, na nossa identidade. E quando você descobre que a palavra de Deus, ela vem dizendo para você que lá em Gênesis 21, 26, acredito que é 1:26, diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos as características do nosso Pai. E qual é as características dele? É os frutos do Espírito que ele deixou na palavra, que é a paz, é o amor, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, a fé, a esperança. E por que nós não temos isso? Nós não estamos vivendo. Enilda, seja bem-vinda, um bom dia. E por que nós não conseguimos nos enxergar assim? Porque estamos tão entulhados de tudo que foi plantado, de tudo que foi falado pra gente. Quando você é criança, o que é falado para você, você acredita. Passa a ser a sua verdade. Se te falam para você, você é burra, você não consegue aprender direito, você não consegue ler isso. Você faz tudo errado. Presta atenção. Se sempre está falando essas palavras para a criança ela vai crescer acreditando que ela é burra, que ela é incapaz. E na vida adulta, você vai levar isso para a vida adulta e na vida adulta vai impedir de que você enxergue a sua imagem de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vem de geração em geração, desde o Éden do pecado. Ele vem de geração em geração desconstruindo o que foi construído a partir de Gênesis 1:26, que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós temos a imagem e semelhança do Criador. Nós podemos viver isso. Mas por que não vivemos? Porque estamos entulhados demais de crenças. A crença é você acreditar em coisas que talvez não seja verdade. Então a gente passa a acreditar nessas coisas e traz esse peso para a vida adulta. E a gente não consegue... Bom dia, Mário. E a gente não consegue viver a nossa totalidade, a nossa realidade de ter vida e vida e a mudança que Deus deixou para nós aqui na Terra. Porque estamos entulhados demais com coisas do passado, com o que foi plantado, com o que foi falado para a gente. Isso vem impedindo de eu me enxergar, de você se enxergar como imagem e semelhança do Criador. De ter a tua imagem clarificada no teu Pai. Porque Ele é teu Pai, você foi criada por Ele. Todo ser humano foi criado por Ele. Mas com o pecado, Satanás ele sujou a nossa identidade, a nossa imagem. E essa imagem, ela vem sendo reconstruída através de Jesus, na cruz. Ele pagou o sangue, o preço dele, o sangue dele foi pago para que a minha imagem, a tua imagem, viesse ser tido novamente a imagem e semelhança do Criador, para que nós tivéssemos acesso a Cristo de novo, um novo acesso pelo vivo e limpo caminho, um novo caminho.
E isso tem que ser implantado dentro de mim e de você. Mas por que nós não conseguimos isso? Porque no nosso inconsciente, na nossa mente inconsciente, está entulhado demais com coisas que foi falada, que por mais que no teu consciente você sabe que não está certo, você sabe que tem coisas que você acaba agindo da forma que não é correta, mas você não consegue. Você não consegue parar com esse ciclo, que passa a ser um ciclo de geração em geração. Uns magoando os outros, uns ferindo os outros, tendo as mesmas atitudes. As nossas atitudes, às vezes, quando passamos por muita repreensão na infância, na adolescência, muita repreensão, quando você é muito repreendido, a palavra diz que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a branda, ela alivia o furor. Olha que tremendo isso. Se você foi muito, recebeu palavra, Alice, seja bem-vinda. Se você recebeu muita palavra de dureza, se você foi muito repreendido, isso suscita a ira dentro de você. Você cresce com ira, você cresce cheio de mágoa, cheio de rancor. Sabe, isso fica no teu inconsciente. E nós colocamos ferramentas de proteção para ninguém mais nos ferir. E aí então a gente acaba querendo ferir antes de ser ferido. Palavras duras demais, com orgulho, com prepotência, com altivez. Nós não conseguimos tolerar mais as pessoas não estão se tolerando mais umas às outras, porque isso foi construído de geração em geração. E a gente acaba ferindo nossos filhos, a quem mais nós amamos. Depois há arrependimento, mas quando você já feriu, já foi. Então o que precisa fazer para que a gente seja desconstruído, para ser reconstruído? Por várias vezes eu me vejo como Jeremias, aquela visão que Deus deu a Jeremias, aquele vaso quebrado na mão do oleiro. E o oleiro pegou aquele vaso quebrado e tornou a refazer um vaso novo. Isso é poderoso demais. Por mais que Satanás nos quebrou, nos massacrou, quando o homem deu autoridade para ele pelo pecado, sabe? Por mais que Satanás vem de geração em geração massacrando, quebrando o vaso de Deus, que nós somos vaso de Deus. Deus, ele veio para nos reconstruir. Jesus veio para nos reconstruir na mão dele. Nós somos reconstruídos na mão do oleiro. Isso é poderoso demais. Ele pode reconstruir a tua vida, a tua casa, a tua família, através de você abrir teu coração para ele e falar: Senhor, limpa meu coração, tira as rapinas, tira tudo que não presta, tira tudo que não provém de ti. O que for para mim tirar, mostra-me. Abre os meus olhos, unge os meus olhos. Tenho falado isso para o Senhor. Unge os meus olhos. E o que é para mim tirar de dentro de mim, arranca toda a rapina, toda a podridão. Porque diversas vezes eu repeti o mesmo padrão com meus filhos. Eu tinha crises com meus filhos de gritar, de brigar, de xingar, de bater. E depois eu parava, eu me entristecia com aquela atitude. Eu falava: por que eu estou agindo assim? Eu não entendia. Foi tudo que foi construído dentro de mim, estava no meu inconsciente, trazendo para fora amargura, peso, dor. E quantas vezes eu agredi as pessoas. E o Senhor, quando começou a tratar comigo, quando eu abri o meu coração, Ele começou a fazer eu voltar lá, eu pedi perdão, eu ia até onde as pessoas que eu errei, eu pedi perdão, eu me humilhar, porque quando você pode errar, mas quando você se humilha, quando você pede perdão, você cresce no reino, há transformação dentro do teu ser. O perdão não é para o próximo, é para você. Por mais que a pessoa errou com você, se você se perdoa e perdoa a pessoa, a construção de crescimento está dentro de você, não tem nada a ver com o outro. É com você. E a gente não entende isso. E cada vez que eu ia pedir perdão, eu crescia dentro de mim. Deus crescendo dentro de mim. O reino dele aparecendo dentro de mim. E cada vez que você errar, não importa quantas vezes for, vai lá, peça perdão. E tenta não cometer os mesmos erros. Que você cresce quando você não comete os mesmos erros. Então, como que a nossa autoimagem, ela precisa ser
construída, reconstruída, para que nós precisamos mandar comando, nós precisamos mandar comando para o nosso inconsciente, para então o nosso consciente, a nossa mente consciente começar a agir da forma com novos comandos. O apóstolo Paulo diz assim, ó, não lembro o versículo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso? Transformar. Você pode transformar a tua mente através de pensamentos, palavras declaradas. Você pode transformar. Você pode estar enviando novos comandos. Tudo que foi enviado para o seu inconsciente, na vida adulta, você tem a responsabilidade de mudar. Todos nós recebemos comando e temos coisas que precisam ser tratadas. Todo ser humano. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai ser tratado. Até que ele venha. Ou até que nós recebemos um corpo glorificado. Então, é preciso o quê? Eu escrever. Você faz um exercício de escrever tudo que você está enxergando em você, que não faz parte da tua imagem e semelhança do Criador. Tudo que você enxerga em você, que traz negatividade para a sua vida. Se você olha para você, se sente incapaz. Se você olha para você diante do espelho, você se sente feia. Você se acha... Várias coisas que vêm, que você sabe, lá no fundo você sabe que não faz parte da sua identidade. Porque nós temos a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos que nos amar primeiro. Que a palavra de Deus diz assim, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar para amar o meu próximo. Se eu não me amo, eu não vou amar ninguém. Nem a Cristo. Como que eu vou amar Cristo se eu não me amo? Se Ele me criou. Ele é o meu Criador. Então eu preciso me amar. Como que você conhece as suas, vou falar assim, as suas rapinas, as suas crenças, tudo que foi construído dentro de você. Como que você começa a enxergar isso? Quando você tem entendimento. A Bíblia diz que nós padecemos por falta de conhecimento, de entendimento. Tudo que você não entende, você padece por falta. Então nós precisamos buscar o quê? Entendimento, conhecimento. É o que Deus tem tratado no meu coração, no meu ser. Eu tenho buscado por entendimento, por conhecimento, de me entender, de conhecer quem eu sou de verdade. Por que era tanta dor, por que tanto peso que eu trazia para a minha vida? Porque eu não conseguia, eu orava para as pessoas e conseguia enxergar para as pessoas. Eu conseguia orar e ver que Deus agia nas pessoas, mas para mim, eu não me sentia pertencente, eu não me sentia merecedora. Para mim, parecia que Deus estava muito longe, que Ele não ia me ouvir. No meu inconsciente, era assim que eu enxergava. E Deus tem trabalhado isso no meu ser, Deus tem trabalhado isso em mim para que eu conheça e viva a verdade do Evangelho dentro do meu ser, para que então eu possa levar. Ele tem me reconstruído para que eu possa levar para fora. Às vezes nós queremos falar, nós falamos e não experimentamos. Então a realidade ela tem que ser dentro de mim. Eu preciso experimentar da verdade dele. E a verdade dele é que você é forte e corajosa, é que você é imagem e semelhança do Criador. É que você pode todas as coisas porque ele te fortalece. É porque você é merecedora da graça. Nós não éramos, mas Jesus veio e nos fez merecedora na cruz. Se eu achar que eu não sou merecedora, eu estou anulando a cruz, eu estou anulando a graça dele na minha vida. Porque ele veio para isso. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, paz, alegria. A sua casa tem que ter paz, alegria, renovo sim. Você tem que experimentar do melhor dessa terra, comer do melhor dessa terra. Você não pode se conformar com as coisas desse mundo. Nós não podemos ter olho de orgulho, de altivez, de prepotência. Querer só para nós, para o nosso ego. Não, nós não queremos, temos que experimentar para a nossa família, para o próximo, para o reino. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma de entender que eu sou merecedora porque Jesus veio para me fazer merecedora. Ele me fez merecedora na cruz. Você é merecedora da graça.
Então você tem que experimentar do que Ele deixou para mim, para você, do melhor dessa terra. Porque o que Deus tem falado ao meu coração é que a salvação é de graça. Mas o reino é pela força. Isso é muito forte. O reino dele, você precisa se esforçar para reinar e a partir da terra. O que é reinar a partir da terra? É você ter vida e vida em abundância em todos os aspectos da tua vida. Na área sentimental e espiritual, na área física, todas as áreas da sua vida você tem que experimentar. Você precisa experimentar. Uma moscazinha, sangue do cordeiro nela, aqui perturbando. Então, o que Deus tem falado muito ao meu coração, que eu tenho experimentado isso, porque eu falei para o Senhor, esses dias eu estava relendo o manuscrito de um livro que eu escrevi, que eu estava assim, Senhor, eu não posso ser incoerente, é poderoso demais isso tudo que o Senhor me deu, que o Senhor tem feito dentro de mim, e eu tenho deixado de fazer o que o Senhor colocou para mim nesse livro. É poderoso demais isso. E por que eu não estou vivendo tudo isso? Eu quero viver isso tudo. Eu estou sendo vulnerável, que eu estou abrindo meu coração, porque eu quero viver a verdade. E eu falei, então eu quero viver isso tudo, Senhor. Por que eu não estou experimentando disso tudo? Eu abri meu coração para o Senhor e falei, eu quero experimentar de tudo que o Senhor me deu, de tudo que o Senhor tem construído dentro de mim. É vida e vida em abundância em todos os sentidos. E por que eu ainda não estou vivendo isso? Eu quero abrir meu coração para o Senhor. E eu falei para o Senhor, por isso que esse livro não saiu ainda, sabe? Por isso que várias promessas eu não vivi ainda, porque tem que ser verdade aqui dentro de mim. E eu coloquei isso dentro do meu coração. Pai, eu vou me posicionar para que o teu reino seja dentro de mim para fora. Não de fora, simplesmente só de falar. Não, tem que ser vivido aqui dentro, para colocar para fora. Porque não adianta eu falar e não experimentar. Eu quero experimentar primeiro do teu reino de vida e vida em abundância. E foi muito impactante para mim, por eu mesmo estar lendo algo que eu escrevi, que Deus me deu, que veio do céu para mim, porque eu não tenho muito estudo, não tenho muita instrução, mas coisas que foi escrito ali que transforma, porque transformou a mim. Eu tenho certeza que quando sair vai transformar vidas, porque é poderoso demais o que Deus tem construído dentro de mim. Eu me emociono porque Deus está trabalhando dentro do meu ser. Ele está tirando rapinas, Ele está tirando coisas que eu jamais imaginei que poderia ser tratada. Eu não tinha entendimento, porque a Bíblia diz que a gente padece falta de entendimento. Eu levava a vida por levar, eu vivia um evangelho por viver, de ir, de falar, mas eu não experimentava o que eu estou experimentando. É cura na alma. É leveza, é paz, é de você ver a situação, de você saber que você é muito maior do que tudo isso, do que está dentro de você é muito maior do que tudo que você passa nessa terra. As coisas é passageira. Então, o que Deus construiu dentro de mim, o que eu estava lendo essa semana, eu falei, Senhor, eu quero viver, eu quero experimentar disso. E Deus falou para mim, você precisa se posicionar, você precisa se esforçar, porque o reino é tomada força. O reino é tomada força. E quantas pessoas estão dormindo, e quantas pessoas estão levando a fé, levando a vida de qualquer maneira. E quantas pessoas não estão mais levando o evangelho com verdade. Não estão vivendo a verdade. Estão adormecida. Como a parábola das 10 virgens. Depois você medita nessa parábola lá em Mateus 25. É muito poderoso. As 10 virgens. As 10 virgens, elas são semelhantes ao reino. O reino de Deus. O banquete. E essas 10 virgens, elas receberam as suas lâmpadas.
As 5 prudentes pegaram as suas lâmpadas, mas foram lá e colocaram azeite em reserva. Elas reservaram o azeite. As loucas, elas pegaram as suas lâmpadas, mas não se preocuparam com o azeite. E ali o noivo demorou e elas adormeceram. É poderoso demais. Isso fala da vinda de Jesus. Isso fala do reino. E elas adormeceram, as 10 adormeceram. E houve-se um grito, aí veio o noivo. E elas acordaram, e as 5 prudentes estavam com as suas lâmpadas acesas. E as 5 loucas estavam com as suas lâmpadas apagadas. E elas foram até, paz, minha irmã Sara, e elas foram até, as cinco loucas foram até as 5 loucas foram até as 5 prudentes pedir o seu azeite. E as 5 prudentes, não, eu não vou dar o meu azeite, eu não tenho azeite para mim e para você. Vai, compra, vai e busca o seu. E quando elas foram buscar o azeite, o noivo chegou. E os portais do banquete foram fechados. E aquelas 5 loucas, houve um desespero, gritos. Assim vai ser a vinda do Messias. Quantos estão dormindo? Quantos estão adormecidos na sua fé? Quantos não estão vivendo o evangelho da verdade? Quantos não conseguem mais levantar para ter um tempo de qualidade com Deus? Não é só você ir à igreja. Você precisa ser a igreja dentro da sua casa. O reino se construi dentro de você, a partir de você. O azeite é o Espírito Santo. Quantos estão dormindo sem o Espírito Santo? Quando você dorme sem orar, você está dormindo sem o Espírito Santo. O noivo pode chegar e você não ter um encontro com ele. Isso é forte demais. Isso toca o meu coração porque eu estou sendo despertada também. Deus falou comigo essa semana. O reino é tomado à força. Desperta enquanto é tempo. Nós recebemos hoje a notícia do Papa, que ele faleceu. Tudo está se cumprindo. Ele é o 7º Papa, o 8º Papa, o 8º rei vai se levantar. Está se cumprindo. Está perto demais. Nós estamos dormindo. É preciso a igreja acordar. É preciso você se levantar. O reino é tomado à força. Tudo que foi construído em você, Deus pode quebrar. A unção, ela despedaça todo o jugo, toda a servidão. Tudo que foi implantado em você desde a infância. Jesus veio para te libertar, veio para desfazer as obras do diabo. Mas você precisa buscar por entendimento, por conhecimento. Você precisa buscar a palavra de Deus, a verdade. Não só de ouvir, mas você precisa experimentar. Porque nós ouvimos uma palavra, nós vamos ao culto, nós adoramos. Você fala, mas tem que ser aqui dentro verdade para você essa palavra. E ela só passa a ser verdade para você quando você dá tempo de qualidade para o Todo-Poderoso. Quando você faz como essas 5 virgens prudentes, permanece com a sua lâmpada acesa. A apostasia está muito grande da igreja, do povo de Cristo. É uma apostasia. O pecado tem dominado o corpo de Cristo, a igreja. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, mas o povo ainda não se despertou, não acordou para isso. Não deixe que nada, que o seu sofrimento seja maior do que Deus já fez por você na cruz do Calvário. Ele sofreu muito mais. Aquela chicotada foi por você. Aquela cuspida no rosto foi por você. Aquela coroa de espinho foi por você, foi por amor a você. Ele te ama tanto, tanto, que ele se entregou por você. Por que você não consegue enxergar isso? Porque você está tão entulhado de coisas que foram faladas, de sofisma, que passou a ser verdade para você. Mas a verdade só é uma, só tem um caminho. Jesus é a verdade e o caminho, não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu sinto muito em te dizer,
Se você não estiver no caminho, que é Jesus, você já está à mercê do mal. Ninguém fica em cima do muro. Porque você está em cima do muro, você já está fazendo a vontade do diabo. Você já está nas mãos do diabo. Você só não se deu conta ainda. Não existe outro caminho. Jesus é a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não for a Ele. Ele veio por você. E você está tão entulhado de tanto lixo, de tanto rancor, de tantos traumas, que você não consegue enxergar o sacrifício. Você não consegue enxergar o amor dele. Ele veio para apagar, para limpar o seu pecado, a sua mancha, a sua mágoa. Mas se você não se perdoar, se você não perdoar as pessoas, você não vai viver. Você não vai viver a vida que Deus tem para você aqui na terra. Com paz, com alegria, com leveza. E o pior de tudo, que se você morrer de hoje para amanhã, você vai para o inferno. Porque Deus não pode te perdoar se você não perdoar o teu próximo. A palavra dele não mente. Ele diz na oração, Pai nosso que estás no céu. Você ora, me perdoa como eu tenho perdoado os meus devedores. Ele só pode te perdoar se você perdoar os seus devedores. Se você fala para ele, me perdoa como eu tenho perdoado e não perdoa, ele não vai te perdoar. Porque você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Quem te ofendeu, quem te humilhou, você libera o perdão, é para você se sentir em paz. Para você ser reconstruída. E nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática tudo que a palavra fala. Mas nós só vamos conseguir colocar em prática essa palavra quando nós abrirmos o coração de verdade, E falar, Deus, se há algo em mim que impede de eu enxergar a tua palavra com verdade, arranca com raiz, eu te dou autoridade para tu mexer. Dói. Mas eu falo para Deus, é melhor doer, eu chorar, eu gemer e ser limpa e reinar contigo do que eu ficar na mão do adversário. Porque ficar na mão do adversário aqui sendo manipulada pelo mal, achando que está em Cristo, mas sendo manipulada pelo mal. E ainda quando morrer, perder a salvação é terrível demais. É terrível demais. Vai ser dor e ranger de dente. O inferno ele é real, o mundo espiritual ele é real. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Como que a pessoa pode acreditar que não existe céu e inferno? Como? Se você vê as pessoas aqui na terra com tanta ruindade, tanto desespero na alma, tanto sofrimento, como você pode acreditar que não há um inferno? O maior mérito do diabo é ele fazer você acreditar que ele não existe. Porque ele pode fazer o que ele quiser com você e você está achando que ele não existe. Se no céu ele conseguiu corromper 1/3 dos anjos, imagine aqui na terra. Olha a desgraça que ele tem feito na terra. Pelo orgulho do homem, por um homem dar espaço e liberdade para ele. Ele só pode tocar na tua casa, destruir a tua casa, a tua família, se você der liberdade para ele, autoridade para ele. Como você dá autoridade para ele? Abrindo brechas. Você precisa fechar essas brechas. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na tua vida em tudo. Não adianta eu só falar. Eu tenho que viver, experimentar. Deixar Deus ser real dentro de você para exalar o bom perfume para o mundo. Eu só vou conseguir exalar o bom perfume para o mundo se for real para mim. Se não for real para mim, vai ser mentira. Vai ser uma máscara que vai cair. As pessoas só conseguem ver transformação na tua vida quando você vive essa transformação. Deixa Deus fazer, deixa Deus te quebrar. Ele quebra como aquele vaso na mão do olheiro, como Jeremias viu aquele vaso quebrado na mão do olheiro. Se quebra na mão do olheiro. Se permita ser moldada para ele te reconstruir, fazer um vaso novo, um vaso de honra.
Eu falo para Deus, eu tenho que ser verdadeira para o meu esposo, para os meus filhos. Primeiro. Se eu não for verdadeira dentro da minha casa, não adianta, eu vou ser uma farsa. Quando Deus te constrange, Deus te entra dentro do teu ser para mudar o teu ser, Ele te constrange tanto que você não consegue mais viver uma vida de farsa, de mentira. Quando você erra, você se humilha, você pede perdão, você volta atrás do teu erro. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro. Bom dia, Ana Cássia. O verdadeiro evangelho de Cristo, ele vem trazendo transformação. Se não há transformação, você é uma farsa. E eu falei para Deus, eu prefiro, Senhor, gemer, chorar, mas eu quero ser transformada de dentro para fora. Eu quero ser exemplo dentro da minha casa, aonde eu for, para que o teu nome seja glorificado, não o meu nome, não por orgulho. Quando Deus está dentro de você, Ele começa a te construir, Ele quebra o teu orgulho, Ele quebra o teu ego. Satanás até tenta vir com pensamentos, mas na hora o Espírito Santo te dá autoridade para você anular as obras dele. Então o que precisa fazer? Você precisa se olhar no espelho todo dia e declarar as verdades da palavra. Você precisa se apropriar da palavra. Essa palavra, ela precisa ser verdadeira para você primeiro, para depois você pregar ela. Se não for verdadeira para você, não adianta você pregar, não adianta você falar, quanto muitas vezes eu falava, mas eu não experimentei a verdade. Eu achava que Deus estava tão longe de mim, Ele era bom para todo mundo, mas por que não era para mim? Por que não fazia na minha vida? Eu estava tão entulhada, a minha autoimagem estava tão distorcida, a minha imagem. A minha identidade estava tão apagada que eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia enxergar o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu não conseguia enxergar Deus como Pai. E se você na sua infância você teve ausência de pai, a tendência na vida adulta você não consegue enxergar Deus como Pai. Se você não teve um pai que te colocou no colo, que te fez carinho, porque um pai terreno é a representação do Pai Celeste. A mãe é a representação do Espírito Santo. E o teu filho é a representação de Jesus. A família primeiro foi construída no céu. E o que o diabo tem feito? De geração em geração, ele tem colocado orfandade. Ele tem feito, ele tem destruído a paternidade. Porque quando Adão deu legalidade para Satanás, ele veio aqui na terra para destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quando Jesus veio para desfazer as obras do diabo, Jesus veio para reconstruir o que havia sido destruído pelo pecado. Mas nós estamos em descoberta, num processo de liberdade com Jesus. Graças a Deus que Ele está nos alcançando. Nós estamos vivendo um evangelho de geração em geração, um evangelho pesado. Por isso que antes a gente tinha um jugo pesado demais, a gente não entendia o porquê. Hoje, Jesus está desfazendo, Ele está mostrando a luz. A luz de Cristo está vindo para nós. Mas até então, a nossa mentalidade estava como a mentalidade do povo do Egito, escrava, no pecado. Estava sendo massacrada por Satanás de geração em geração. A paternidade, a orfandade, ele colocando a orfandade. Os pais se embriagando, maltratando o filho, estuprando o filho, matando o filho. Filho contra pai, pai contra filho. E esse pecado de Adão vem trazendo consequência para a nossa vida. E se nós não tivermos um pai que nos deu carinho, nos deu aconchego,
Nós sofremos na vida adulta de enxergar Deus como Pai. Nós até aceitamos, mas vivemos uma vida religiosa, de ir para a igreja, de falar. Até muitas das vezes oramos com fé, mas depois, quando a luta vem, a tendência é a gente achar que a gente é fracassado, que a gente não é merecedora. Cadê Deus? Por que tu não está me vendo? Porque nós estamos entulhados demais pelo pecado. Mas Jesus veio falando para mim e para você que Ele fez nova todas as coisas. Ele tem o poder de te pegar no colo, e se seu pai não te abraçou, Ele tem o poder de te abraçar e de te dizer: filha, tu és amada. Ainda que um pai e uma mãe se esqueçam do filho, Deus jamais esquece de um filho seu. Ele é poderoso demais para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Mas você precisa deixar, você precisa abrir seu coração, rasgar teu coração. Deus não quer palavras bonitas. Foi ensinado para a gente que a gente precisava orar, buscar, clamar, subir monte. Não que seja errado subir monte, não que seja errado orar, clamar. Mas foi ensinado pesado demais, um jugo pesado demais. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Você abre o teu coração onde você estiver, lavando uma louça, varrendo uma casa, no trem, no ônibus, andando na rua, contemplando a natureza, o céu. Você fala com Ele, você abre o teu coração para Ele, Ele te ouve. Não é por jugo pesado, não é por regras, é por amor, é por entrega. Essa entrega precisa ser genuína. E a entrega é genuína quando você abre mão do teu orgulho. Você abre o teu coração e deixa Ele te tirar os entulhos, tirar tudo que foi plantado. Tirar as marcas da tua infância que te doeu, te machucou. Jesus tem o poder de limpar, de te colocar como um bebê no colo dele. Você se sente um bebê no colo dele. Eu estou experimentando de uma graça a qual eu nunca experimentei antes. Tem sido doído. Eu vou te falar, para mim abrir meu coração para Ele, tem sido doído. Eu tenho passado como o ouro na fornalha, o ouro no fogo, sendo trabalhada. Mas como é maravilhoso, eu não abro mão de viver isso que eu estou vivendo com Ele. Nos períodos mais difíceis da minha vida, de 2018 para cá, eu tive síndrome do pânico, eu tive crise de ansiedade. Para me descobrir quem eu era, para minha identidade ser revelada, eu precisei passar por tudo isso. Eu não entendia quem eu era. Eu perguntava: Deus, cadê você? Quando tudo ficava difícil, Deus, cadê você? Por que você não está me vendo? Por que tudo está acontecendo dessa forma? Por que nada muda? E eu não entendia que precisava mudar aqui dentro. Às vezes eu queria que Deus mudasse meu marido. Quantas vezes eu orei: Senhor, muda ele, muda aquele lugar. E Deus falou: eu preciso mudar você primeiro. Porque a obra precisa ser completa e precisa começar por você. E quantas vezes eu abria meu coração, depois eu fechava. Quantas vezes eu não dava espaço para Ele como eu precisava dar. E eu precisei passar pelo vale da sombra da morte para entender quem Deus é e quem eu sou para Ele. Quando você fala assim: Deus, trabalha em mim, eu te dou liberdade. Arranca o que não te louvo. Ele trabalha, Ele começa a trabalhar. Mas é doído. É doído. Porque nós estamos entulhados demais de coisas que não prestam. Palavras que foram faladas para mim desde a infância, que eu não era capaz. Rejeição. Quantas rejeição eu vivi. Quantas rejeição eu vivi. Quantas vezes eu fui vendida. Isso traz marcas para a nossa vida e a gente começa a endurecer o nosso coração. E a gente não consegue abrir o coração para Deus, que a gente começa a culpar Deus por tudo que a gente viveu. E Deus não tem culpa do que o ser humano faz uns com os outros. Isso é culpa do pecado de Adão, do maligno.
que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Ele veio para pagar o preço por você. Ele veio para te limpar, purificar o teu coração, o teu ser. Ele pode fazer isso porque ele tem feito em mim. Eu tenho experimentado de algo maravilhoso. Algo maravilhoso, a graça, a misericórdia dele. Não é peso, não é pesado, é leve. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Eu não entendia isso. E é de verdade, pode ser de verdade para você. Mas você precisa se entregar para ele, abrir teu coração para ele de verdade. Quando for verdade para você, você vai ser reconstruído. Você vai ser refeito, como aquele vaso que Deus mostrou para Jeremias. Aquele vaso quebrado, ele refazendo aquele vaso, fazendo um vaso novo. Ele quer fazer isso na tua vida, como ele está fazendo na minha vida. Eu me sinto quebrada na mão dele, do olheiro. E ele me refazendo todos os dias. E até que ele vem, ele vai nos refazer. Não acaba nunca a obra. Porque é um processo, você vai subindo de nível. Cada nível que você vai, você aprende algo novo. Você precisa descer, você precisa se humilhar mais e mais. Você vê quão falha você era. Hoje eu olho para mim e vejo quanto orgulho eu tinha dentro de mim. Eu não enxergava. Quanta prepotência. E eu não enxergava. Quanto julgamento. E eu não enxergava. Por que nós não enxergamos? Porque estamos entulhados demais. Porque acreditamos que tudo tem a ver só com a gente. E não tem a ver com a gente. É pelo reino. Primeiro você tem que viver pelo reino. Depois pela sua família. Depois pelo povo que Deus vai confiar a você. Primeiro você tem que viver o reino dele aqui dentro de você. O reino dele tem que ser revelado dentro de você. A salvação é de graça. Se você aceitou Jesus, você já está salvo. Mas o reino dele é para poucos. É para quem quer abrir o coração e falar: Senhor, eu quero reinar contigo a partir da terra, porque é a partir daqui. É aqui que começa o reino dele, dentro de você. Para ser colocado para fora. A luz dele resplandece para fora. Para que outros venham. Para que o reino seja reconstruído através de você. A sua família e todo um povo. Esse é o reino de Jesus. Como a parábola das 10 virgens. Que você seja as 5 prudentes nessa manhã. Que você acorde enquanto é tempo, porque o noivo vai vir buscar a sua noiva, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Não deixa a sua lamparina apagada. O azeite é o Espírito Santo. Essa chama tem que estar acesa dentro de você. Você precisa ter sede e fome de justiça. Sede e fome dele, da palavra dele. Não por regras, não por força. Não por violência, mas por amor. O esforço é teu, é a sua carne que precisa se esforçar. Em buscar, para até que você ache. Mas não precisa ser com dureza de coração. É só abrir teu coração. Não precisa ter palavras bonitas. Rasga teu coração e fala para ele. Eu não estou sentindo em você, Pai, como eu quero sentir. Jesus, eu não consigo te orar como eu preciso orar. Eu não consigo ler a tua palavra como eu preciso ler. Se você não consegue ler, tem a Bíblia falada. Em audiobook agora. Cid Moreira deixou aí pra gente. Um legado lindo da palavra toda em audiobook. Você vai lá no YouTube, coloca palavra. Você ouve ou no Walkman, fazendo as coisas, ou fazendo o teu serviço, você está ouvindo a palavra, você está se alimentando. Você precisa se alimentar da verdade. Porque as distrações estão aí. A gente já está tão entulhado de tantas coisas que foi construído desde a nossa infância. Tanto peso, tanto lixo que colocaram na gente. E a gente ainda fica distraído com as coisas desse mundo. E a gente dá tempo para novela, a gente dá tempo para WhatsApp, para Facebook, para tantas coisas. Mas nós não conseguimos dar o tempo a ele que é devido.
isso está sendo para mim também, que eu preciso me esforçar mais. O reino é tomar força. E o melhor tempo de qualidade que você pode ter com ele é pela manhã ao acordar. Se você precisa acordar 7 horas para trabalhar, para fazer seus afazeres, coloque o seu despertador 1 hora antes, para você ter um tempo de qualidade com ele em oração, em ler a palavra, em estudar alguma coisa sobre as emoções, sobre inteligência emocional. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele está nos dando tanta ferramenta poderosa para nós descobrir a verdade. E nós precisamos nos apropriar da palavra dele com verdade. Quando você se apropria dela, quando é verdade para você, tudo à sua volta é transformado. Mas precisa ser primeiro aqui dentro, para você. Aí então você vai viver vida e vida em abundância. Você vai experimentar da paz, que excede todo entendimento. Não tem coisa mais maravilhosa do que você deitar a cabeça no travesseiro e ter paz, e respirar, e ser grata pelo fôlego de vida. Quantas vezes eu deitei a cabeça no travesseiro inquieta, perturbada, confusa. Quantas vezes eu não tinha paz. Eu falava da paz, mas eu não tinha paz aqui dentro. Quando eu tinha síndrome do pânico, quantas vezes eu acordava na madrugada, achando que ia morrer. Abria a porta do quarto, corria aqui para fora para poder respirar. Olhava para o céu e clamava por socorro. Eu não entendia nada. Eu estava tão entulhada, eu estava tão confusa, tão perdida. Mas Jesus me achou, ele me encontrou. Porque eu dei espaço, eu abri meu coração, falei, Senhor, tira tudo que não presta. A minha vida é tua, meu coração é teu. Abre o teu coração de verdade, deixa ele fazer a obra dele, que a obra dele é poderosa demais. Não se conforma com esse mundo. Não se conforma com as coisas desse mundo, não se conforma com a vida que você está vivendo. A sua família é transformada através de você, do seu posicionamento. Quando você se posiciona, você coloca, levanta a cabeça e não baixa a guarda para o adversário. Deus nos deu autoridade. Sabe por que Satanás não quer que você viva o evangelho com verdade? Ele não quer que você descubra a sua identidade. A sua identidade é imagem e semelhança do Criador. Você é filha e filho amado do Pai. Deus te fez para isso. Sabe por que Satanás não quer que você descubra? Porque ele sabe que você vai pisar na cabeça dele se você se descobrir. Porque Jesus te deu autoridade para isso. Jesus te deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Ele veio para isso. Essa autoridade é minha e é sua, no nome dele. Quando estamos nele, de nós mesmos nós não conseguimos. Mas é nele, no nome dele, com a autoridade dele. Satanás, ele corre quando você se posiciona. Não tem obra de bruxaria, não tem macumba, não tem inveja, não tem olho grande, nada. Nada. Porque a unção, ela despedaça todo o jugo, toda a servidão, toda a maldição. Quando você aceita Jesus, quando você entrega para ele de verdade o teu coração e vive os princípios e mandamentos dele, tudo na tua vida se fez novo. Toda a maldição é quebrada, todo o pacto do passado é quebrado. Você precisa declarar isso. Porque a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Rei, ele tem poder de dar decreto. Deus te deu autoridade para você decretar dentro da tua casa. Aqui não, Satanás, aqui tu não fica. Se você começar a se sentir incômodo, vendo a tua casa, inquietação, epa, pode sair, Satanás, aqui em casa não. Aqui habita o Deus vivo, o sangue de Jesus. Os umbrais da minha porta, o sangue de Jesus está nos umbrais da minha porta. Você precisa declarar as verdades de Jesus para a tua vida, para a vida do teu filho. Coloca a mão na cabeça dos teus filhos e declara. E declara. Às vezes Eduardo fala, mãe, você é doida. Ele fica rindo, bota a mão na cabeça dele, começa a declarar. Eu tenho autoridade para isso, Jesus me deu. Você tem autoridade para isso, Jesus te deu essa autoridade. Não baixa a guarda, não se vitimiza, não fica murmurando, não fica reclamando.
Levanta a tua cabeça e se posiciona como verdadeiro cidadão do céu. Deus te fez para isso. Você tem essa autoridade. O posicionamento vem de você. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Ele se entregou. Ele foi lá no inferno, pegou a chave da mão do diabo, da morte. E me deu vida e te deu vida. Você tem o direito de viver eternamente com Jesus. Olha isso. Olha isso. O que nós temos feito? Só reclamar, só murmurar, só olhar para a dor. Enquanto você olhar para a dor, enquanto você estiver nessa bolha, você não vai enxergar um mundo de oportunidade, de paz, de alegria, de longevidade, de tudo que Deus tem para você. Jesus veio para te dar isso. Para a tua vida financeira, tudo mudar, quebrar todas as cadeias. Jesus veio para isso. Mas você precisa se posicionar. Você precisa alimentar a tua mente para o teu inconsciente entender. Você precisa... É uma construção, não é fácil. Se você quiser... Eu estou desde 2018 até hoje, 2025. Mas não para nunca. É uma reconstrução. Você vai subindo de nível, vai subindo de nível. Você vai jogando fora o que não presta. A murmuração, o rancor, o ódio, a amargura, o orgulho. Vai jogando tudo fora, vai jogando tudo fora. E você vai sendo reconstruído. Que é maravilhoso demais a obra do Senhor. É maravilhoso demais, é extraordinário demais. Você ter paz aqui dentro do teu ser, você deitar a cabeça no travesseiro e respirar e ter paz. Eu sei o que essa paz... Eu sei o que falta que essa paz me fez. Eu dou valor porque eu sei. Eu respiro fundo e falo, Senhor, muito obrigada, porque hoje eu tenho paz. Porque a outrora ela me faltou. Igual o fôlego de vida, eu respiro e agradeço a Deus pelo fôlego de vida, porque outrora esse fôlego de vida me faltou por alguns segundos. Quando eu sofri uma tentativa de estupro e de estrangulamento, a mão daquele homem, como estava na minha garganta com tanta violência, com tanta força, eu fiquei por alguns segundos sem respirar. É uma agonia, é um pavor, uma coisa horrível que eu não desejo para ninguém. É terrível. Hoje eu dou valor ao fôlego de vida, à oportunidade que Deus me deu de viver novamente. Só quando você passa, você entende. Quando você sente sede, você fica dias sem beber água, você dá valor. Quando você toma um copo d'água, como que você dá valor àquele copo d'água? Então que você dê valor ao que você tem hoje, a presença, o Espírito Santo, o azeite. Que você dê valor a isso hoje, porque um dia a porta da graça vai se fechar. E será terrível demais. Será choro e ranger de dentes. Será triste demais. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Mas você precisa enxergar. Você precisa aceitar a graça. Você precisa aceitar quem Ele é para você. E para finalizar, para você clarificar o teu propósito, a tua identidade, para que a tua autoimagem ela seja reconstruída. Se você teve uma infância muito dura, muita rejeição, se brigaram demais com você, se te maltrataram demais, se você teve uma infância pesada demais, você está entulhado demais. Você carrega a vida com muito peso, com muita dor, com muita reclamação. Então o que precisa fazer? Você precisa mandar, como o apóstolo Paulo fala, sede transformado pela renovação da vossa mente. Você precisa transformar a tua mente. Como que você vai transformar a tua mente? É um exercício diário. Precisa ser diário. Precisa começar hoje, se você quer viver uma vida nova. Se você quer tirar os entulhos, lixo, precisa começar hoje. Começa a levantar mais cedo, a ter um tempo de qualidade com Deus. A ter um tempo de oração, de busca, de intercessão, rasga o teu coração para Ele. E começa a olhar no espelho. Esse exercício precisa ser diário, você olhar no espelho. E você começar a mandar comando para o teu cérebro, para o teu inconsciente. Como que você vai mandar comando? Declarar a palavra, a verdade. Que Deus fala que você é. Você vai falar para você mesmo, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou filha, por mais que o teu cérebro ele ainda não vai acreditar,
vai ser como mentira, vai soar como mentira, porque no início para mim foi assim, eu falava, mas eu não acreditava muito, sabe? O meu cérebro falava, é mentira, mas você tem que insistir. Você tem que insistir, porque está entulhado demais. Então você começa a declarar, eu sou imagem e semelhança de Deus. Olha no espelho, olha dentro do teu olho e declara todas as manhãs. Antes de você ter o teu devocional. Se você quer viver uma vida nova, se você quer experimentar do reino, você precisa começar isso. Levantou cedo, você olha no espelho, olha no teu olho e começa a declarar. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho vida e vida em abundância. Isso é a palavra de Deus. A palavra não mente, você tem. Só tirar os entulhos que você vai enxergar. A realidade da palavra, ela é para mim e para você. Nós não conseguimos enxergar porque estamos entulhados. Mas quando você começa a dar comando, você se apropria da palavra, você vai começar a entender, o seu consciente vai começar a ser cheio de coisas novas. Vai ser uma reprogramação. E essa reprogramação precisa se apropriar da palavra. Você vai mandar comando todo dia para você. A hora que você se olhar no espelho. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou filha amada do Pai. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho vida e vida em abundância. Declara essas verdades. Declara os frutos do Espírito, olhando para você no teu espelho. Todos os dias você vai ver a transformação que você vai viver. Eu sou prova disso. Eu tenho experimentado dessa transformação, a qual antes eu não me via assim. A vida era pesada demais. Eu reclamava demais. Eu não conseguia ter leveza. Hoje eu tenho leveza, eu tenho paz, eu tenho alegria dentro de mim. Então se reconstrua, como o apóstolo Paulo disse. Seja transformado pela renovação da vossa mente. Jesus já fez tudo por você. Se apropria dessa palavra, dessa verdade. Traga para dentro do teu ser e vai se externar para toda a tua família, para todos que estão à sua volta. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Que a palavra dele é a verdade. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Só há uma verdade. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for a Ele. Para você ir a Ele, você precisa abrir teu coração de verdade. Que Deus te abençoe. Quero agradecer a cada um que ficou comigo até agora. Deus abençoe a cada um de vocês. Toda segunda-feira eu vou estar aqui falando do que Deus colocar no meu coração. Que essa palavra, que ela possa ser transformadora, assim como tem sido para mim. Eu não posso vir aqui e falar do que eu não estou experimentando. Eu preciso falar do que eu estou experimentando, do que é verdade para mim. Que ela seja verdade para você. Que Deus te abençoe.